Estamos de volta aqui, pessoal, na nossa quase reta final. Tem uma animadinha aqui para vocês acordarem. A gente está no módulo 11, já estamos para mais um pouquinho da metade do módulo. E isso diz o seguinte, que só falta mais um módulo para terminar o curso, né? Então vamos lá, vamos com força, vamos com garra, que está quase acabando o curso. E já já vocês vão chegar nas práticas. Aí vocês vão realmente chegar nas práticas e ficar satisfeitos. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos os enquadramentos solucionadores de problemas. O que são? São mudanças simples de perspectivas que vão fazer a diferença na vida de todos vocês. São perguntas melhores para trazerem respostas melhores. Uma pergunta rica força uma resposta rica. Uma pergunta pobre força uma resposta pobre. Então, se eu pergunto para você, o que você comeu hoje? Você vai dizer, arroz. Você comeu, né? Ou então eu posso falar, vem cá, qual foi a melhor parte, a parte mais gostosa que fez você ficar, sonhando em comer aquilo de novo no seu almoço? É uma pergunta totalmente diferente, mas isso vai forçar com que você busque um significado diferente para você poder me dar essa resposta. Então, quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. Quando eu ainda jogava cartas, né? Porque para quem não sabe, né, eu jogo tarô também de vez em quando, né? É minha mulher que diga, tá me cobrando aqui pra caramba para poder jogar esse tarô. Mas enfim, corta. Então, então assim, quando eu jogava cartas, que eu ia fazer a leitura e tal para o consulente, eu sempre falava o seguinte, a pessoa falava, o que eu pergunto? Eu falei, quanto mais genérica e ampla for a pergunta, mais genérica e ampla é a resposta. Quanto mais específica for a pergunta, mais específica a resposta. Então isso serve para tudo. Quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. Então o que basicamente é um coach, pessoal? O que vocês acham que basicamente é um coach? Um coach, se você for buscar mesmo na raiz mesmo da profissão, coach basicamente é uma pessoa que é excelente em fazer as perguntas certas. É uma pessoa que tem a arte de fazer perguntas, né? Porque você vai fazer perguntas e fazer com que essas perguntas gerem o momento vaca na pessoa, né? Quando você faz a pergunta, a pessoa ela vai ruminar essa pergunta por uns 2, 3 dias, né? Então, quando você faz uma pergunta para a pessoa cala, você fez a pergunta certa. Porque se ela calou, é porque essa pergunta gerou um turbilhão tão grande dentro da pessoa que ela precisou se fazer silenciar para poder encontrar a resposta dentro dela. Então essa pergunta foi foda, né? Vamos lá. Primeiro enquadramento solucionador de problemas. Resultado versus culpa, tá? Se você está dentro do enquadramento do resultado, você está procurando onde estou agora? Por que onde estou agora? Quando você quer um resultado, se você não sabe onde você está, você não consegue saber para onde você vai. O que o GPS faz? Ele pega a sua posição e traça a melhor rota possível para o seu objetivo, de acordo com a sua posição atual. Então, se você não sabe onde você está, você não tem para onde ir, né? Então, vamos lá. O que eu quero? Né? Esse é o enquadramento certo. O que você quer de verdade? Você já parou para se perguntar nisso? Né? Tem pessoas que estão rodando aí a vida inteira e não sabem o que quer de verdade, né? E como posso sair de onde estou e chegar de onde eu quero? Então essas são perguntas do enquadramento do resultado. Qual que é o enquadramento da culpa? O enquadramento da culpa é o que está errado. Quem está focado em resultado não busca erro. Não quer saber o que está errado. Pouco importa o que está errado e pouco importa quem está errado, né? Então outra coisa do enquadramento da culpa é quem é o culpado. Problema não interessa. Quem está focado no enquadramento do resultado não importa quem é o culpado. Culpa não importa, é irrelevante, tá? E por que eu estou falando essas coisas para vocês? Pode parecer um pouquinho mais do mesmo, mas não é. Eu estou ensinando a vocês a diferenciarem o enquadramento bom do enquadramento ruim. Um enquadramento que vai... Quer dizer, deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu mudar totalmente o que eu acabei de falar. Eu estou ensinando vocês a mudarem
a enxergar o enquadramento correto para um contexto frente ao enquadramento não tão correto para aquele contexto, né? Porque toda a situação, tudo o que acontece, toda a percepção ela é positiva, mas não para aquela situação, né? Então, para cada situação vai ter um enquadramento e uma solução pertinente para aquela situação. Então é interessante vocês conseguirem diferenciar isso para vocês poderem saber o que é o enquadramento do resultado e o que é o enquadramento da culpa, tá? Então, quando você está no enquadramento da culpa, se você está procurando culpado, você procura quem também? Quem vai consertar. Quem que vai arrumar essa porcaria aqui? Não sei o que. Não importa quem. Galera, vamos juntar aqui. Você faz isso, eu faço isso, não sei o que. É o como. Como que vai resolver o problema? O problema não importa. Acabou. Não é para ter foco no problema. Então são maneiras diferentes que eu vou estar mostrando para vocês para tirar o foco do problema e colocar o foco em algo que vai resolver a situação para vocês. O próximo enquadramento solucionador é o como versus o porquê, né? Então, assim, é interessante porque esse gera algumas dúvidas, porque às vezes a gente quer procurar saber o porquê das coisas e esquece como resolver as coisas. Porque não adianta nada você procurar o porquê e não ter como resolver, né? Você procura o quê, mas não procura o como, né? Então, dentro do enquadramento do como, você vai ter perguntas do tipo: como esse problema tem sido mantido? Opa! Qual que é o ganho secundário desse problema? Por que ele está acontecendo? O que esse problema quer me ensinar? O que isso quer trazer de positivo? Qual o ensinamento que isso está trazendo para mim que eu ainda não aprendi, né? Então, como esse problema tem sido mantido? Ou então, como posso solucionar o problema? Né? Tipo, como posso solucionar? Qual que é a solução dele? Como que eu vou chegar na solução? Quais as etapas que eu vou ter que ter para poder fazer a solução? Porque, tipo, uma coisa é vocês buscarem a solução, outra coisa é vocês fazerem a solução. Mas vocês só podem executar a solução a partir do momento que vocês sabem qual é. Então, o primeiro passo é saber como resolver um problema. Depois, o que vocês vão ter que fazer são outros passos dentro da estratégia, né? Vocês já aprenderam estratégia, então vai ficar mais fácil para vocês. E um enquadramento que não é tão solucionador para questões, para problemas, é o porquê, né? Então, quais são perguntas típicas do enquadramento do porquê? Por que isso é um problema? Nenhuma pergunta fica sem resposta. O nosso cérebro ele tem uma capacidade impressionante de responder perguntas e ele não vai quietar, ele não vai sossegar enquanto não responder essas perguntas. E eu estou aqui agora, passando os pés numa gata, ela está agarrada nos meus pés, vocês não tem como ver. Aí minha mulher está olhando, eu mexendo na gata e ela se esgueirando aqui, mas tudo bem. Então, assim, quem está focado no porquê do problema, esquece de focar na solução do problema. Esse que é o ponto. That's the point, né? Então, por que isso é um problema? Pouco importa por que isso é um problema. Todo problema tem uma solução. Então, se você pergunta por que isso é um problema, o seu cérebro vai mover todas as engrenagens possíveis para justificar o porquê que isso é um problema. E você não quer justificar por que isso é um problema. Você quer saber formas de resolvê-lo e não por que isso é um problema. Porque importa por que isso é um problema. Tem que buscar maneiras de resolver, né? Então, nesse contexto, o porquê ele não é útil. Ele não é um enquadramento solucionador nesse contexto, né? Então, por que não posso resolvê-lo? Você já parte do pressuposto que você não pode resolver esse problema. Então você não vai fazer força para poder resolver esse problema, né? Se você já parte do pressuposto que você não pode resolver, procurando, por que eu não posso resolver isso? Por que eu não dou conta de resolver? Por que eu não faço isso? E por quê? Não, esquece. Esse enquadramento não resolve essa situação. Esse enquadramento não resolve problemas, né? Então, ao invés do porquê, perguntem o como. Como eu posso resolver? Como eu posso desenvolver recursos para resolver esse problema, né? Olha a diferença. Próximo enquadramento, feedback versus fracasso. Então, o feedback já tem até o pressuposto da PNL, né? Não existe fracasso, apenas feedback, né? Então, tudo o que acontece de uma determinada forma para você saber como que você deve continuar agindo ou como você não deve agir mais, né? Então, em perguntas interessantes do enquadramento, do feedback para a resolução de problemas são o seguinte:
Quais os meus resultados até aqui? O que é isso? Isso vai te trazer eliciação de feedback do que você está fazendo certo. Porque se deu resultado, é porque você está no caminho certo. Então você vai estar procurando maneira de estar repetindo isso daí. Né? Então, o que aprendi deles, o que você aprendeu dos seus resultados até agora? Então, você está traçando a sua linha de aprendizado. Né? Que feedback me dirá que tive sucesso? Então, você vai estar traçando uma imagem, né, do seu objetivo concluído. Como que você vai saber que você teve sucesso? Vai ser alguém dizendo, poxa, cara, você conseguiu essa promoção? Vai ser alguém dizendo, olha, tá aqui a chave da sua casa? Vai ser alguém dizendo, olha, toma o documento do seu carro? Né? Então você tem que ter um feedback para dizer que você teve sucesso. Outra, o que farei de forma diferente? Se você não teve tanto sucesso assim, pouco importa. O que você vai fazer diferente agora para ter o sucesso? Você já sabe como não fazer, e agora? Como é que você vai saber o que você tem que fazer? Né? Então, em contrapartida, o enquadramento do fracasso, ele vai estar procurando justificativa, né? Por que fracassei? Não importa por que você fracassou, o motivo pelo qual você fracassou não importa. Você tem que saber o que fazer para não fracassar novamente, né? Você tem que saber, procurar o aprendizado disso daí. Porque enquanto você não tirar o aprendizado disso, você vai continuar fracassando na mesma coisa, né? E as pessoas quando erram também, quando fracassam, elas ficam muito tempo perguntando, poxa, o quão sério, o quão grave foi esse meu fracasso? O que isso vai dizer? Você fica pensando nas consequências negativas do seu fracasso. E não tem necessidade disso também. Você pode pensar nas consequências positivas do seu fracasso, porque às vezes você tentou sair correndo e pular um determinado local, mas você não conseguiu pular esse determinado local, você parou um pouquinho antes, e isso foi extremamente importante para você descobrir que você tinha um problema no joelho e que você foi no médico e sarou esse problema no joelho e não perdeu a perna por causa disso. Né? Então é um feedback que você teve. Só dei um exemplo doido aqui que apareceu na minha cabeça. Né? Vamos lá. Curiosidade versus suposição. Então, quando você está para resolver problemas, você tem que estar de um modo curioso e não supondo que coisas aconteceram. Então, quais são as perguntas que você tem que se fazer? O que está suposto com relação ao problema? É você identificar qual que é a suposição por trás do problema, o que você está supondo desse problema. Porque toda vez que você pressupõe algo, você já está enquadrando esse problema numa determinada situação. Então você vai retirar a suposição dele, né? O que está supondo em relação às pessoas envolvidas? Eu estou supondo que fulano fez isso porque ele quis ferrar o projeto porque ele tem raiva de mim. Você está supondo que uma pessoa determinou o fracasso do projeto porque ela tem raiva de você. Você não pode supor isso, você não está dentro da cabeça da pessoa, você não está no mapa da pessoa. Né? Então você nunca pode ter essa pressuposição, essa suposição. Outra coisa, o que precisa ser verdade para que isso seja um problema? Né? Uma coisa muito interessante é você fazer isso com diagnósticos de doença. Vamos supor, por exemplo, um TOC, né? Que é um transtorno obsessivo compulsivo, ou então TDAH, a pessoa vai lá e fala, não, fulano tem TOC. Tá, e o que precisa para isso ser um problema? Né? O que precisa ser verdade para que isso seja um problema? Precisa ser verdade que a pessoa tem toque de limpeza, vai estar limpando tudo, não sei o quê, não sei o quê. Isso é um problema, a pessoa está limpando tudo o tempo todo, não para, não descansa. Mas e no contexto atual do coronavírus? Isso ainda é um problema ou não? Pronto, deixou de ser um problema, você encontrou a suposição, retirou a suposição e deixou de ser um problema. TDAH, transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, né? Então vamos lá, isso é um problema, porque as crianças são dispersas, ficam dispersas, porque tem TDAH e não conseguem se concentrar. Mas uma coisa que as pessoas não percebem é que todo diagnóstico, toda a sentença de doença, ela tem uma suposição por trás. Né? Então a pessoa que é diagnosticada, a criança que é diagnosticada com TDAH, ela tem uma suposição de que ela não consegue se concentrar. Porém, ninguém presta atenção que quando essa criança está fazendo algo de interesse dela, o nível, a taxa de concentração dela é maior do que a das outras crianças.
Ah, então o problema não está na doença, no diagnóstico, o problema está em como que essa criança vai gerir a energia e o foco dela. A gente sabe que o sistema de ensino atual tem... Peraí. Ah, tá. A gente sabe que o sistema de ensino atual tem centenas de anos. Então não é um sistema de ensino que foi feito 10 anos atrás para essa geração nossa. É um sistema de ensino que foi feito há 100, 200, 300 anos atrás. E está sendo replicado até hoje. Não mudou, não evoluiu praticamente nada. Então, o problema está onde? O problema está no sistema de ensino ou está na criança? É a criança que tem uma mentalidade diferente, que tem que se enquadrar ao sistema de ensino, ou o sistema de ensino pode mudar para se enquadrar a mentalidade diferente de várias outras crianças? Então, é você buscar na curiosidade a raiz das coisas, se perguntar, nunca aceitar o que é colocado para você goela abaixo, né? Foi colocado alguma coisa, foi colocado um problema, foi te apresentado uma coisa, para e pensa. Pensa, tenha curiosidade sobre esse problema. Então, por que é assim? Por que acontece? Em outro contexto funciona, não funciona? Como é que é? Como é que não é? Né? Se perguntar, ter curiosidade, que é uma das principais atitudes da PNL. Lembram das atitudes da PNL? Que é curiosidade, ter a curiosidade, o comportamento curioso de uma criança, estar sempre experimentando as situações. Então, isso é uma das principais coisas que vai fazer vocês resolverem problemas. Essa próxima parte ela é bem rapidinha, tá? Então eu já vou estar falando agora sobre ressignificação ou reenquadramento. O que é ressignificação? É você mudar o significado. O que é reenquadramento? É você reenquadrar em um outro contexto, um outro enquadramento. Então a ressignificação ela pode ser feita de duas formas. Ou a ressignificação de contexto ou a ressignificação de conteúdo, tá? Então como que é a ressignificação de contexto? A ressignificação de contexto ela é generalista e comparativa, né? É uma generalização comparativa. Ela vai, dentro da segmentação, ela vai segmentar para cima. Então ela vai estar sempre buscando a generalização, tá? Ela também entende o seguinte, que todo comportamento é útil para um determinado contexto. Não existe comportamento errado, existe comportamento que não cabe naquele contexto, né? Então, eu chegar numa reunião de uma empresa vestindo sunga, é certo ou errado? É errado naquele contexto. Mas se eu estiver numa praia, é certo, né? Então, assim, a gente parte do pressuposto que para você poder ressignificar, você vai ter que buscar, por exemplo, onde que o comportamento é útil. Vamos pegar o exemplo da procrastinação. Procrastinação é útil ou não? Todo mundo vai dizer com certeza que procrastinação não é útil. Aí eu falo para vocês, procrastinação pode ser uma bênção. Ora, o Arley tá louco? Não. Pensem comigo. Tudo que a gente faz, módulo 8, tudo que a gente faz tem uma estratégia, a gente tem que iniciar a estratégia de tudo que a gente faz. Então a procrastinação ela tem uma estratégia. Porém, se você utilizar a estratégia da procrastinação para você fazer um trabalho de faculdade, entregar um relatório para o seu chefe, ou fazer alguma atitude, alguma ação que você tem que fazer, mas que é uma ação chata, aí a procrastinação ela não se enquadra bem nesse contexto. Porém, se você usa a estratégia da procrastinação para você poder parar de beber? E se você usa a estratégia da procrastinação para você poder parar de fumar? E se você virar procrastinador nas vezes que você vai, não, é só um golinho, é só uma dose, é só uma coisa, não sei o quê. Então, no módulo 8, a gente aprendeu a iniciar a estratégia. Então, a estratégia da procrastinação, naquele contexto, não é útil. Mas quando você tira ela daquele contexto e passa para outro contexto, ela pode ser útil, né? Então, não existe comportamento certo, não existe comportamento errado. Existe comportamento que não cabe ou cabe naquele contexto, tá? Então, você sempre vai comparar o comportamento para ver se ele é, nesse contexto ele é bom, em outro contexto, em outro, até encontrar um contexto legal para aquele comportamento. Aí você vai passar a utilizar aquele comportamento em outro contexto, igual a gente já viu nos módulos anteriores, tá? Então, basicamente, a ressignificação ou reenquadramento por contexto,
você vai procurar onde aquele comportamento é útil, em qual contexto aquele comportamento é útil. Então, a próxima ressignificação é a ressignificação por conteúdo. Ela altera o significado do que você está fazendo. Então, a ressignificação de conteúdo é mais específica, né? Enquanto a ressignificação de contexto ela generaliza, ela segmenta para cima, a ressignificação de conteúdo ela segmenta para baixo, né? Então você vai buscar um significado que seja útil no atual contexto. Então, se você não dá para mudar o contexto do comportamento, você vai mudar o significado do comportamento dentro daquele contexto, né? Um exemplo. Sua televisão quebrou, né? Poxa, minha televisão quebrou, mas que raiva, não sei o quê, que droga, não sei o quê. Não, sua televisão quebrou? Olha que coisa boa. Você vai ter mais tempo de qualidade com a sua família, você vai poder passar mais tempo com a sua família, você vai poder ter mais atenção para a sua família. Então, o que era ruim naquele contexto foi ressignificado para um conteúdo diferente, né? Então, não seria muito interessante eu falar, tudo bem, mas no trabalho você não precisa de televisão. Você não está no trabalho, cara, é uma sexta-feira à noite, você acabou de chegar em casa, está cansado, você queria relaxar, a última coisa que você quer é pensar no trabalho. Então, a alteração de contexto nessa situação não é legal, não é produtiva, ela é contraproducente, né? Então, você tem que procurar qual das duas opções vocês vão utilizar. Se vocês vão utilizar o reenquadramento de contexto ou se vocês vão utilizar o reenquadramento de conteúdo. Então, os dois são úteis, os dois funcionam muito bem. Só que tem por exemplo, o conteúdo em determinadas situações vai funcionar muito melhor e o de contexto em determinadas situações vai funcionar muito melhor. Então, basicamente, vocês têm que identificar e analisar a situação para saber se vocês devem alterar a percepção do contexto ou se vocês devem alterar a percepção, o significado do conteúdo. Porque lembrem, a PNL foi feita praticamente com base na Gestalt. E a Gestalt, ela é a psicologia das formas, é como que a gente dá forma para a nossa interpretação, é como a nossa percepção dá significado para as coisas. Então vocês ou vão alterar o significado do conteúdo da situação, ou vocês vão alterar o significado do contexto da situação. Então, às vezes é mais fácil e mais produtivo alterar o conteúdo, às vezes é mais fácil e mais produtivo alterar o significado. Próxima aula, vocês vão estar vendo uma técnica chamada ressignificação em 6 passos. É uma técnica muito legal e é uma técnica que tem uma peculiaridade bem interessante. Na próxima aula vocês vão ver. Tchau, pessoal. Até mais.